A pessoa cuja mente alcançou o patamar do plano sensorial superior polariza-se no polo positivo do seu interior. Eu sou. Eleva-se na própria formatação da consciência, mantendo-se firme em suas convicções diante de manifestações oriundas do domínio próprio, compreendendo ou não a lei, mas que o habilita a mostrar à primeira vista, parecendo até que atua no sentido de destruição hipotética das leis, mas, no entanto, passa a fluir o exercício da compensação do discernimento, já que atingira a plenitude de um espaço destacado no tocante ao domínio próprio pela vontade que representa o pêndulo do equilíbrio e da estabilidade mental. Esta força o faz escapar da atração causal que o levaria à consciência do movimento do plano inferior, mas prevalecendo a consciência do movimento atinente ao plano superior, derivada do controle pré-existente em benefício do desenvolvimento em relação ao conhecimento exaltado dos caracteres qualitativos dos poderes referenciados no binômio força e vontade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicio o programa de hoje com a mensagem de Robert Fitzgerald Kennedy. Postergar a justiça é negar a democracia. Temos a honra de receber o ilustre desembargador Antônio Rafael Silva Salvador para falar sobre o novo Código de Processo Civil. Promotor de Justiça por 36 anos, sendo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo por 4 vezes em substituição. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo presidente da 8ª Câmara da Seção de Direito Privado. Presidente do Conselho da APAMAGES, tem cursos da Universidade de Madrid, Espanha, Coimbra, Portugal. Professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu da Faculdade Católica de Direito da Unisantos. Lecionou em cursos de especialização na PUC, por onde é formado em Direito. Seja bem-vindo, meu caro e querido desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um grande amigo. É uma honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Quando alguém fala que se sente honrado em me convidar, imagine o que eu sinto ao ser convidado. Esse seu programa tão querido, tão notado, tão assistido, tão desejado, eu sempre acompanhei. E hoje eu vejo que eu tenho a honra de nele estar integrado. Isso é muito, muito bom, muito carinhoso e eu sou profundamente grato ao meu grande Laurelli, meu amigo de tantos e tantos anos, por essa prova de consideração. Muito obrigado. Rafael, eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Eu tenho muito respeito por você, porque você é um desembargador aposentado como eu, que pontificou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a nossa casa, não é verdade? Hoje você continua trabalhando, levando aos seus alunos, não é, toda a sabedoria que você ostenta, porque você é um homem sábio e você é um homem maduro. É isso
Porque as pessoas precisam ouvir de você aquilo que você sabe. É por isso que o programa Direito e Justiça em Foco, ele tem uma sinonimia no sentido da informação. Nós informamos a verdade, não saímos dela, somente a verdade, porque a sociedade é carente dessas informações. Então, hoje você vem aqui, e também como membro do GAJE, do Grupo de Apoio à Justiça, porque é uma honra muito grande, nós somos membros e fundadores do GAJE, não é? Então, esta é uma grande honra que nós temos, tá bom? Eu vou iniciar as perguntas porque você hoje vai falar a respeito do Código de Processo Civil, que ainda não entrou em vigor. Mas nós vamos, então, falar alguma coisa sobre ele para que o telespectador tenha conhecimento, tá bom? Perfeito, Tudo bem? perfeito. Ótimo. Eu tenho a primeira pergunta. Estando próximo à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, qual a expectativa do mundo jurídico sobre ele? Há, desde já, uma aceitação dessa mudança, Antônio? Eu tenho notado nos colegas, às vezes em algumas palestras, que o Código de Processo Civil novo, que vai entrar em vigor, por todos é considerado como uma coisa difícil de ser entendida, não fácil. Mas, na verdade, eu entendo, meu caro Laureli, que nós não precisaríamos mudar o Código de Processo Civil. Sim. Porque há alguns anos atrás, um grupo em Brasília, da qual eu participei também, nós fizemos algumas alterações do Código de Processo Civil e eu acho que ele estava muito bom. Muito bem. Mas, assustado com essa repercussão não tão simpática do novo Código, eu comecei a lê-lo, a estudá-lo. E eu sou franco a dizer, o código é bom. É bom. É bom. Muito Pode bem. acreditar que nós vamos ter pelo menos, daqui a pouco, um grande Código de Processo Civil, como já era o anterior, o famoso Código Mosaic. Claro. Essas inovações colocadas no texto do novo Código de Processo Civil, então, elas são meritórias, não é? Meritórias. Meritórias e elas são aproveitáveis pelo fato da exigência, não é? Da evolução, não é? Da sociedade. Não é isso? Perfeito. Ou não? Ou eu estou errado? Não, eu acho que realmente ele está atendendo esta vontade, essa necessidade Sim. da sociedade. E eu fiz algumas anotações. Sei. Os outros códigos anteriores têm uma coisa tão evidente, mas eles não colocaram. Esse colocou. Ele começa dizendo que não se excluirá da apreciação judicial a ameaça ou lesão ao direito. Olha só. Que está na Constituição. Pela primeira vez, também eu vejo que este código autoriza uma coisa que tem dado grande resultado. A arbitragem. Essa dicção da norma que você acabou de ler, ela é uma cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição. Perfeito, e que Não é? deixaram na Constituição, não colocaram nunca no Código de Processo Civil, que agora está. E agora está, que maravilha. Veja uma outra coisa notável. Pois não, vamos lá. O artigo 4º do novo Código diz que tem que haver uma solução razoável do processo em pouco tempo. E no artigo 9º fica estabelecido que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ou que todo mundo sabe e pensa igual, mas que nada constava do Código anterior. O parágrafo único desse mesmo Mas me artigo... diga uma coisa, Antônio, essa parte em que você acabou de comunicar para nós, para o telespectador, você acha, então, altamente relevante? Eu acho altamente relevante. E uma coisa que eu gostei demais, eu quero ver também a sua opinião, foi o artigo 12,
Pela primeira vez, um código diz que na solução dos processos nós temos que observar e atender a ordem cronológica de seu preparo para o julgamento. O juiz termina o estudo de um processo... Isso em primeiro grau. Em primeiro grau. Em primeiro grau. Ele tem que colocar esse processo em ordem para o imediato julgamento. Uhum. Então, não vamos mais ter julgamentos só de causas mais simples, quando o juiz está sobrecarregado e cansado, e deixa de lado aqueles processos difíceis de 10 volumes que nós tínhamos, tanto susto, não é? Já peguei processo de 32 volumes. Pois é. Então, o novo código diz que o juiz tem que obedecer obrigatoriamente a ordem cronológica dos processos prontos para julgamento. Caro telespectador, é significativo essa norma que o nosso 12. Nobre e querido desembargador Antônio Rafael pronunciou. Por quê? Geralmente, o jurisdicionado se preocupa com a morosidade da causa que está já distribuída há algum tempo. E ele sempre fala sobre esta morosidade, como eu disse. Aqui o Código corrigiu isto. Há necessidade, então, que, ao receber a causa em que o advogado postula em primeiro grau, o juiz obrigatoriamente tem que observar a cronologia, não é, do tempo, significa o tempo. Então não há mais aquela demora, não é, que o jurisdicionado se preocupa bastante. E que o tribunal também se preocupa. Perfeito. Então nós não temos, por exemplo, um processo de 10 volumes da Praia Grande, uma reintegração de posse, que vai sempre ser postergado, que ele está preparado para ser julgado, mas nunca vai ser à frente dos outros. Agora não. Agora eles ficam lá guardados nos escaninhos da jurisdição. Perfeito. Não achou notável? Muito bem. Agora, veja, nós temos aqui uma pergunta aqui a você ainda sobre esse artigo 4º, que diz a determinação para que a solução dos conflitos leve a que sejam decididos em prazo razoável. Então é isto que você quis dizer. Quer dizer, num prazo razoável. Deveria constar isto do Código ou é obrigação de todo o judiciário? Não, veja, a pergunta é essa. Não basta colocar isso no Código. É obrigação de todo o judiciário? Eu entendo que é obrigação de todo o judiciário. Então, não importa que digam, mas isso é tão evidente, não? Embora seja evidente e que deve ser atendido, meu caro Laurélio, tem que constar do Código para que as próprias partes possam reclamar. Exato. Diz assim, a ordem de exame e de julgamento do meu processo não foi atendida. Não é justo. É verdade. Tá certo? É verdade. Perceba, caro telespectador, nós estamos ouvindo este pronunciamento de um grande magistrado, de um magistrado, como eu disse no início da nossa conversa, de altíssima sabedoria, e maturidade, experiência e maturidade. Ele mesmo diz, não, nós temos que atender, porque o jurisdicionado está em primeiro lugar. A causa está em primeiro lugar. O direito que ele vem reclamar ao judiciário, nós temos que atender para fazer justiça. É isso, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Antônio, o artigo 5º do novo Código de Processo Penal, de Processo Civil, perdão, não é objetivo de todos os códigos de processo? Precisaria constar do novo código? Aliás, não bastaria como princípio, pelo menos como princípio. Na verdade, como princípio, ele tem que ser observado. Não é só exigir que o juiz tenha boa-fé,
que o juiz seja rápido, que o juiz seja dedicado. É preciso que a pessoa que procura o judiciário, Sim. ela o faça aceitando esse julgamento pelo judiciário e agindo de boa fé. Claro. O juiz tem que perceber quem é que está ali numa aventura e quem realmente está necessitado do judiciário e veio com boa fé. Eu acho notável isso. Embora seja evidente, como me disse o grande Laurelli, embora seja evidente isso, mas é bom que conste do Código. É bom que conste do Código, porque pelo menos é uma norma que os advogados poderão usufruir, não é? No momento em que ocorrer uma ofensa ao direito do jurisdicionado, daquele que vai buscar o seu direito. Claramente. Não é? Claramente. Agora, todos dizem, isso é bom que se diga, não é? Aliás, eu sou um pouquinho cansativo nessa parte, me sinto cansativo nessa parte. O judiciário, o poder judiciário, eu sempre digo, viu, Antônio, aqui na nossa conversa, que o judiciário é o único poder confiável, porque você tem algum problema, você aciona o judiciário, provoca o judiciário e ele lhe dá uma resposta. Resposta ele lhe dá. Lhe dá uma resposta de que maneira? Na sentença ou monocrática ou em acordo em segundo grau de jurisdição. Não é verdade? Não, muito bem. Não importa. Diz, bom, mas ele me deu uma resposta negativa para os meus direitos. Não importa. A resposta está lá. Se for monocrática a resposta, o jurisdicionado poderá, então, recorrer ao segundo grau de jurisdição, onde será reapreciada a matéria. Perfeito, não é isso? Perfeito. Então, por isso que eu digo, a confiabilidade do Poder Judiciário. Você concorda comigo? Nossa, mas não há dúvida nenhuma. Eu sempre lutei nesse sentido. E, felizmente, em todos os tribunais onde eu atuei, eu notava que os colegas que ali estavam eram igualmente interessados em fazer justiça. Claro. Queriam que saísse da sua sentença a solução justa que as partes estavam esperando. Mesmo aquele malandro que entrou, ao ver aquela sentença contra ele, ele vai dizer assim, intimamente, fez-se justiça. Isso é importante. Isso é muito importante para nós, né? Porque, afinal de contas, é um sacerdócio, né? Demais. E a toga ela tem que ser respeitada, e primeiramente por nós. Perfeito. Não é? E depois pela jurisdição, depois também pelo povo, pela sociedade. Não é? Muito bem, vamos seguir adiante então. Qual a posição do novo Código sobre os processos já prontos para julgamento? É importante o artigo 12, você pegar o artigo 12, você vai ver. Será possível atendê-lo para o julgamento dos processos conforme sua ordem na lista de processos prontos para julgamento? Eu estou reprisando esta parte no sentido da cronologia, agora de uma outra forma, não é? Dos julgamentos. Talvez a impressão que muita gente possa ter é que essa exigência para que os processos sejam julgados conforme o estudo e a preparação terminou, todos os atos processuais já foram feitos, já está pronto para a sentença, que ele entre numa lista com ordem certa para o julgamento. Muito bem. Daí dirão assim, mas isso é tão importante? É importante. Claro. E mais, o código foi tão bem feito que ele colocou que os cartórios terão expressos sempre os processos que estão preparados para julgamento, colocados à vista de todos. Então a pessoa chega, sabe que o processo dele vai ser o 5º na ordem, ele sabe que vai ser julgado logo. Não é como hoje, que
Muita gente não sabe dizer. Eu já entrei há 3 meses, há 4 meses, há 5 meses, há 10 meses, um ano, 2 anos, não sei o quê, e não sabe qual é a ordem. E não é que o juiz não está dando sentença, ele está dando sentença uma em cima da outra, mas não naqueles processos que estão. Você não acha que esse novo Código de Processo Civil, ele veio, de uma certa forma, colocar ordem, e ele se aproveitou desta ordem para atender uma coisa importantíssima, que eu acho, o planejamento de um cartório. Sem dúvida. É o planejamento, Perfeito. como você diz, aí você colocou de uma forma brilhante, e aí está o código que pode dar respaldo à nossa conversa. Ele veio para colocar uma ordem, já um planejamento para que o próprio cartório possa atender bem os advogados. Não é isso? Perfeito. Quando o advogado chegar lá, o cartório terá condições de dizer: por obséquio, qual é o número do seu processo? É número tal. Olha lá na sequência. Ele vai ser o 5º a ser julgado. E a pessoa pode controlar, porque isso vai ser publicado nos jornais. E ele controla, então, o momento em que o processo dele deveria ser julgado. Essa ordem, então, será publicada no Diário Oficial. No Diário Oficial e no cartório. O cartório vai fixar. Certo, e no cartório, conforme os processos vão ficando prontos, eles vão sendo fixados. Muito bem. Notável, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, meu querido amigo Antônio Rafael, excelente professor de Direito, e você vai responder no segundo bloco. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo e você vai responder no segundo bloco, tá bom? Perfeito. A pergunta é a seguinte: o artigo 22, estabelecendo a competência de nossa justiça para as causas ali descritas, traz alguma mudança? Essa é a pergunta. E você vai responder no segundo bloco. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Caro telespectador, você aguarde que logo, logo retornaremos, porque a conversa aqui está interessantíssima. Até já. O programa Direito e Justiça em Foco, na figura do desembargador Laércio Laurelli, foi prestigiar a cerimônia mais importante da Justiça Paulista, a abertura do ano judiciário e posse solene do Conselho Superior de Magistratura. O evento ocorreu no Palácio da Justiça, em São Paulo, no dia 15 de fevereiro, com a participação de magistrados, advogados, autoridades nacionais e da sociedade paulista. Hoje é um dia especial para a magistratura do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abre o ano judiciário de 2016 com a posse do Conselho Superior da Magistratura. Significa, então, que é um grande e especial dia. Por quê? Porque toma posse o presidente desse egrégio tribunal, o eminente culto desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Eu digo isso com ênfase porque eu o conheço bem e sei que sua gestão será uma das mais eficientes e com uma produtividade fora do comum. E nós vamos estar aqui sempre para conferir. Mas, como eu disse, hoje eu quero abraçar todo o judiciário paulista, porque é merecedor desta grande ênfase, da ênfase de São Paulo sempre à frente. Portanto, você assista o desenrolar desse programa, porque você vai também ouvir grandes e eminentes desembargadores que vão colocar a palavra para você ter uma segurança especial nesse dia de importância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Direito e Justiça em Foco está sempre presente nos grandes acontecimentos. A expectativa para o ano judiciário e gestão do presidente Paulo Dimas Mascaretti tornou-se extremamente elevada entre os membros da magistratura presentes na solenidade. Colegas desembargadores que hoje aqui estão presentes e desembargadoras, evidente, homenageiam não só o Tribunal de Justiça, não só o Poder Judiciário, mas a nossa sociedade. Confiemos nessa justiça que
que nos espera para este ano. O nosso coração está cheio de esperanças nesta gestão que já começou e que está indo muito bem, do desembargador Paulo Dimas. Nós, do Judiciário, estamos muito esperançosos diante da figura que o nosso presidente tem mostrado ser. E agora assume um novo conselho com o mesmo propósito de tentar ajudar o jurisdicionado. O que significa ajudar o jurisdicionado? Fazer com que os processos terminem rapidamente. Porque, infelizmente, no nosso sistema processual, nós temos poucas decisões terminativas. E o desembargador Paulo Dimas, que hoje assume como presidente, é muito dinâmico, muito jovem, e os desembargadores todos têm muita confiança nele e uma ótima expectativa. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou a importância da descentralização da justiça. Queria destacar também 2 projetos de lei que levamos ao Congresso Nacional para fortalecer a federação, permitindo, como prevê a Constituição brasileira, o artigo 22, delegar à Assembleia Legislativa, ao Judiciário Paulista, ao Ministério Público, à OAB, elaborarmos por lei estadual a fase pré-processual e pontos da execução da pena. Seria uma descentralização muito positiva em benefício da segurança do nosso Estado. A cerimônia contou com a presença do presidente da Corte Maior da Justiça Brasileira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que ressaltou a esperança em reduzir a cultura de litigiosidade no país. Bom, a importância do ano judiciário, como foi dito da tribuna, é uma renovação de esperanças e de compromissos. Nós temos hoje no Brasil 100 milhões de processos em tramitação para apenas 16 mil juízes, federais, estaduais, trabalhistas, eleitorais e militares. Nós temos que sair da cultura de litigiosidade para uma cultura de apaziguamento, uma cultura de resolução alternativa de conflitos, por meio da mediação, conciliação e arbitragem. Esse é o grande caminho. Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, e o senador José Serra representaram o poder legislativo no evento. É importante que Paulo Dimas assumiu a presidência do TJ, ele que já foi presidente da APAMAGES, portanto conhece as questões do judiciário com profundidade, e acho que ele tem que estar preocupado não só com as questões da administração do tribunal, mas também com o funcionalismo. Este ano judiciário, eu sinto muito bem de vir aqui assistir, sempre fiz isso, mesmo antes de ser governador, quando era governador e agora como senador. Há uma ideia que o desembargador presidente deu hoje que me parece interessante, que é de criar os conselhos estaduais de justiça. Eu, inclusive, me disponho a apresentar um projeto de lei nessa matéria no Senado. Também esteve presente no cerimonial o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernandes Elias Rosa. A imagem que temos do judiciário no Brasil hoje é de que será por esta via, pela via da atuação jurisdicional, que nós vamos encontrar estabilidade para o funcionamento das instituições e do Estado. O deputado estadual Fernando Capês e o prefeito Fernando Haddad se propuseram a colaborar com a gestão de Paulo Dimas Mascaretti. E a Assembleia Legislativa vai cumprir o seu dever de agilidade, de eficiência. Nós aprovamos 6 projetos do Judiciário ano passado e vamos aprovar mais. Nós estamos muito empenhados em ajudar, inclusive com cessão de áreas municipais para novos fóruns. Enfim, então tem todo um plano de trabalho que está em andamento e que nos orgulha muito. Manuel de Queiroz Pereira Calças, corregedor-geral de Justiça do Estado de São Paulo, falou sobre qual será o enfoque da corregedoria. Na Corregedoria Geral de Justiça, o enfoque primordial é o fortalecimento dos juízes de primeiro grau, da jurisdição de primeiro grau, dando o apoio necessário a eles para desempenharem bem as funções jurisdicionais. O presidente empossado, Paulo Dimas Mascaretti, evidenciou para o Direito e Justiça em Foco que em seu mandato irá promover a valorização dos magistrados e servidores.
Um momento como esse de crise, que a gente não tem maiores recursos para fazer investimentos em novas contratações, em novos prédios, enfim, melhorar toda a estrutura como um todo, nós temos que valorizar o quadro humano que nós temos, que é de pessoas comprometidas, de pessoas idealistas, né, que são nossos magistrados, nossos servidores. Então a ideia é valorizar esse quadro, né, procurando capacitá-los, dar qualificação, envolvendo um diálogo maior, né? Procurando dar uma maior estrutura de trabalho, né? Para que eles também tenham condições de produzir mais. Então vamos investir também nessa qualificação.